Fala galera, você está no canal Alenart e hoje eu vou falar sobre a franquia Pânico na Floresta. Pois é, como se eu já não tivesse falado bastante dessa franquia, né? Cara, cada um desses filmes eu vi pelo menos 2 vezes. E eu falo isso por baixo, tá? Porque o quinto e o sexto filme eu diria que eu vi 2 vezes. Mas o primeiro filme eu vi muitas vezes. O segundo também. O terceiro e o quarto eu via bastante quando eu era mais jovem, né? E daí tinha os DVDs que você comprava nas lojas e sempre tinha esses filmes e eu assisti eles, né, o terceiro e o quarto, assim, incontáveis vezes. E eu gostava bastante, só que quando você vai ver esses filmes, né, ahn, digamos assim, hoje em dia, você percebe que, cara, tem muitos problemas. Pelo menos o terceiro e o quarto. O primeiro e o segundo eu ainda considero bons filmes. E neste vídeo eu vou falar sobre o auge e a queda da franquia Pânico na Floresta, que é uma coisa que acontece muito com várias franquias de terror. Ou seja, você tem uma ideia interessante, né? Geralmente no primeiro filme, aí os caras ganham uma grana e eles pensam, porra, quero mais um pouquinho disso daqui, rapaz. Daí eles começam a fazer vários filmes. O segundo geralmente é legalzinho, o terceiro já começa a ficar forçado, o quarto vira uma galhofa, o quinto tenta dar uma revivida, não sei o que. Geralmente é assim. As franquias mais destacáveis nesse sentido, né, que vem à mente quando você pensa nesse tipo de situação, são, por exemplo, Halloween, Sexta-feira 13, né? O primeiro filme de ambas as franquias são muito interessantes, aí o segundo já começa a dar uma forçada, né? No caso do Pânico, perdão, no caso do Sexta-feira 13 e do Halloween, tem forçada nos dois filmes, entendeu? Porque, por exemplo, o Sexta-feira 13, você tem o primeiro filme que é a mãe do Jason que mata, certo? Aí no segundo filme já é o Jason, sendo que o Jason era só uma vítima, ele nem era pra ser o vilão, ele nem era pra ser nada, cara. E daí os caras inventaram que ele tava vivo, né? Sendo que no primeiro filme foi estabelecido que ele tava morto. Não faz muito sentido ele ter vivido durante anos naquele pântano de sei lá das quantas e daí sobrevivido pra poder lutar aqui contra os adolescentes. Lutar não, né? Simplesmente exterminá-los. Concordo com o Jason nisso daí também, mas enfim. E o Halloween também tem uma forçada de barra, porque no primeiro filme o Michael Myers tá matando jovens porque eles são jovens e eles merecem isso. Mas no segundo filme, cara, eles inventam que o Michael Myers é irmão da Laurie. E daí por isso que ele tá perseguindo ela de maneira tão extenuante, de maneira tão obsessiva, certo? Então a ideia nesse vídeo é justamente apontar, né, e até tentar entender como é que isso se dá, esses ápices de uma franquia e as suas consequentes quedas. Como esse vídeo não tem roteiro, e eu vou falar basicamente coisas que vêm à minha mente, né, com o meu vasto conhecimento sobre o gênero do terror, então eu posso devagar, ou enfim. A ideia é ser justamente uma coisa mais descontraída e mais descompromissada, sabe? Sem ter um roteiro específico. Então, vamos começar aí. Mas antes eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, comente qualquer coisa também para ajudar no engajamento e diga se você curte esse tipo de vídeo. Eu acho que pode ser um formato bem bacana, que é um formato mais solto assim, né? E eu acho que isso seja bacana. Inclusive eu gosto muito de ver esses tipos de vídeo em que as pessoas simplesmente falam suas opiniões e dão suas perspectivas acerca de diferentes tipos de assuntos, né? Não necessariamente sobre filmes, mas sobre filmes também. Então me digam se vocês gostam desse modelo, desse formato de vídeo. Isso dito, podemos começar do princípio, certo? Vamos começar do primeiro filme. O primeiro filme ele foi idealizado pelo Alan B. McRoy, certo? E ele tinha essa ideia de ser meio que um filme naquele estilo de filmes dos anos 70 de canibais, não de necessariamente canibais, mas de hillbillies, né? De deformados que atacam jovens e tudo mais. Inclusive, algumas pessoas eu lembro que tinham apontado na época uma semelhança do filme com o filme Quadrilha de Sádicos, do Wes Craven. Wes Craven é um dos grandes, era, né, um dos grandes gênios do terror. Ele criou a franquia Pânico, a franquia A Hora do Pesadelo também. Então é um cara muito emblemático pro terror, certo? Eu inclusive assisti a Quadrilha de Sádicos e é assim, é um filme que é bem datado, entendeu? Então se você vê hoje em dia, você vai ter que colocar aquele óculos de visão do tempo em que o filme foi produzido, tá?
porque realmente ele não é tão divertido hoje em dia comparado com os filmes que a gente tem, tá? Então você tem que abrir certas concessões para ver o filme do Quadrilha de Sádicos. Eu não vi a parte 2, tem a parte 2, tá? Mas eu realmente não tive muito interesse em ver, justamente porque eu não curti tanto a primeira parte. Eu gosto desse primeiro filme, eu acho que a história dele é bastante prosaica, né? É simplesmente jovens se perdem num lugar meio isolado e daí eles acabam sendo atacados por uma família de canibais. Então a gente tem um médico, né, que é o Chris, que estava indo lá para uma reunião, alguma coisa assim, e daí ele acaba pegando um atalho. E como eu já disse milhares de vezes, né, se o atalho fosse o caminho bom, ele seria o caminho, né, amigo? Então o atalho é sempre a melhor alternativa para você se fuder. Cuidado com o atalho, rapaz. Só que daí o Chris, ele pega esse atalho, ele acaba batendo numa galera, num grupo de viajantes que também estavam passando por aquele atalho, e daí ambos os carros acabam tendo um defeito ali, entendeu? Então o que que eles decidem fazer? Eles caminham tentando buscar algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. Como eles estavam no meio do nada, o celular não funcionava, né? O sinal de celular não funcionava. Nisso eles acabam encontrando essa cabana estranha, eles entram lá, encontram corpos e um monte de coisas roubadas de pessoas, e daí eles começam a ser perseguidos pelos canibais, certo? Então é basicamente isso. A partir daí eles começam a ser perseguidos, começam a morrer, é aquela coisa maluca. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que, apesar de ser bastante, digamos assim, genérico na sua premissa e tal, e até na execução, né, utilizando de vários clichês do gênero, o filme consegue ser interessante o suficiente para manter a sua atenção. Vale destacar que os efeitos aqui são muito bons, cara. Eles foram feitos pelo Stan Winston, que é um mago dos efeitos práticos no cinema de terror, certo? Então, assim, a maquiagem dos canibais tá excelente. Bom, então os três canibais no filme são o Três Dedos, o Dente de Serra e o Um Olho, tá? Sendo que o Três Dedos é interpretado por um cara que é bastante conhecido no terror também, que é o Julian Richkins. Ele fez a cena inicial, né, em que ele morre lá no filme Cubo, e também ele fez a morte no Sobrenatural. Esses são os papéis que me vêm à mente quando eu penso em Julian Richkins, tá? Então, assim, eu gosto do Pânico na Floresta 1, acho um filme interessante. É um filme que eu percebo que, inclusive, o público brasileiro tem muito carinho, né? A franquia como um todo, mas esse filme eu diria especialmente. E, assim, é um filme que até foi bem na sua estreia, né? Quando ele foi lançado, assim. Ele foi lançado nos cinemas, aí ele teve uma bilheteria de 28 milhões, com um orçamento de 12 milhões. Tipo assim, é até um lucro bacana, mas não ao ponto deles fazerem uma sequência para mandar para os cinemas, né? Porque a sequência, o Pânico na Floresta 2, ele foi lançado direto para home video. Pois é, eu achei que eles só tinham lançado a partir do 3 pro home video, né? Mas não, o 2 já foi lançado para home video. Então eu achei interessante isso. E o Pânico na Floresta 2, o título dele já tem uma coisa muito curiosa aqui no Brasil, porque se você olhar os títulos, se você pesquisar esse filme, você vai achar ele com 2 títulos no Brasil. Geralmente a gente conhece como Pânico na Floresta 2, certo? Mas, na verdade, o título desse filme é Floresta do Mal. Eu não me lembro exatamente agora por que isso aconteceu. Eu sei que teve alguma coisa a ver com a distribuidora aqui no Brasil. O primeiro filme foi lançado por uma distribuidora e o segundo foi lançado por outra. E aí meio que a outra distribuidora não tinha direito de usar aquele nome Pânico na Floresta e acabou lançando com Floresta do Mal, sendo que Pânico na Floresta 2 é um filme que existe, só que não tem nada a ver com Pânico na Floresta. É a história de um casal que é preso que eles vão passar tipo assim, eles vão acampar, né, e daí eles acabam encontrando um casal bizarro lá que prendem eles, e enfim, é um filme terrível, cara, não vale a pena você assistir, inclusive.
Pânico na Floresta 2, ele tem uma premissa muito interessante, que é do reality show, né? Eles fazem um reality show chamado O Sobrevivente, no meio da floresta, e daí veio um monte de jovens para poder serem os participantes, certo? E aí eles têm toda uma dinâmica de ter que cumprir desafios na floresta, só que daí eles acabam dando de cara com os canibais assustadores, certo? E a gente também tem um personagem que eu achei bem bacana aqui, que é o Dale Murphy, que ele é um Rambo genérico. Não sei. Ele é interpretado pelo Henry Rollins, né? Que é um cantor bizarro lá. Eu nunca ouvi nada da banda dele, mas enfim. É um personagem bacana, porque ele é um cara super militar e tal, e ele consegue rivalizar de uma maneira mais párea com os canibais. Eu achei essa adição bacana na trama. Fora que a trama é inteligente, assim, ela é esperta, sabe? Eu não sei, eu sinto que houve uma inventividade. Não foi como o primeiro filme que até teve alguma coisa, mas era mais focado em questões de padrão, de história, sabe? De clichê e todo esse tipo de coisa. Aqui não, aqui você teve realmente uma tentativa de fazer alguma coisa diferente, uma coisa com mais personalidade. Pelo menos foi o que eu senti nesse filme, né? E você vê que o orçamento do filme, ele é bem baixo, cara, 4 milhões, assim. E aí ele foi lançado direto pra home video. E eu acho que, assim, você pode, digamos, ter a sua preferência em relação ao primeiro ou segundo filme, mas eu particularmente acho que o segundo filme ele acaba sendo mais interessante, cara. Sim, em primeiro momento eu gostava mais do primeiro filme, mas vendo de uma maneira mais crítica mesmo, eu penso que o segundo filme traga coisas mais interessantes, assim, sabe? E eu gosto bastante desse filme, ele foi dirigido pelo Joey Lynch, né, que é um diretor que eu não vi muitas outras coisas dele, mas tudo bem. Eu acho que ele fez um bom trabalho aqui. Os efeitos práticos continuam excelentes também. E a maquiagem, né, dos mutantes também ainda é muito boa. Só que, por exemplo, o Três Dedos aqui já não é mais interpretado pelo Julian Richkins. E você tem uma mudança muito importante na trama. Eles fazem aquilo que eles chamam de retcon, certo? Que é basicamente você pegar um elemento que já foi estabelecido e mudar ele completamente. Por exemplo, no primeiro filme, por que os canibais são daquele jeito? Eu acho que não é bem explicado, né? Mas no segundo filme... Não, perdão. Eu acho que o primeiro filme não se propõe a explicar por que os canibais são do jeito que são. O segundo filme que faz a explicação, que traz a explicação, e aí depois eles mudam no quinto filme esse motivo. É no quinto filme que tem um retcon, então eu me confundi nesse sentido, né? Mas a explicação que eles dão aqui porque os canibais são daquela forma é porque foi instalada uma fábrica de químicos ali por perto, e daí esses resíduos tóxicos não foram tratados da maneira adequada, né? Não foram escoados da maneira adequada, o que acabou, digamos assim, fazendo as pessoas que moravam ao redor ficarem bastante doentes, e daí as pessoas começaram, enfim, a ter filhos entre si, e com isso os filhos foram ficando também bastante doentes por causa dessas questões dos resíduos tóxicos. Basicamente é isso. Além de se tornarem deformados, os canibais também ganharam super resistência, eles eram super fortes e tal. Então é sempre aquela coisa, né, de que quando você é atingido por alguma coisa tóxica, você se torna um super humano, em vez de simplesmente morrer, sabe, ficar totalmente fudido. Não, você sempre ganha poderes nos filmes, né? É curioso essa questão aí. Então, assim, eu gosto bastante do segundo filme. Eu acho que ele acabou sendo uma sequência que fazia sentido, sabe? Tipo assim, ele não ficou com essa sensação de ser desnecessário. Eu acho que ele somou bastante pro primeiro filme, e é um filme que com certeza vale a pena você assistir. Porém, agora a gente tem que falar do terceiro filme, que é aí que eu acho que começa o declínio da saga. Porque o primeiro filme, ele trouxe uma coisa básica. O segundo filme trouxe mais inventividade. E o terceiro filme veio pra fuder tudo, cara. E eu culpo muito o Declan O'Brien, que é o diretor dos filmes seguintes. Ele fez o terceiro filme, ele fez o quarto filme e ele fez o quinto filme do Pânico na Floresta, que são horríveis. E o sexto filme foi dirigido por um outro maluco lá que eu não lembro o nome.
A história aqui é sobre um grupo de prisioneiros que estão sendo transportados. E daí tem um policial que é o protagonista, né? Que é o Nate Wilson. E daí eles estão transportando os prisioneiros e tudo mais, só que daí eles acabam passando lá por West Virginia, pela floresta dos canibais, e o único canibal que sobrou, que é o Três Dedos, porque no filme anterior todos os canibais foram mortos, só sobrou o Três Dedos e tinha um bebezinho mutante também, eu lembro, no final do filme, do segundo filme, né? Aí o terceiro ele meio que continua daí mesmo. O Três Dedos continua vivo e ele tem um filhinho dele lá, mutante bizarro. O Três Dedos faz uma armadilha e acaba fazendo o ônibus de prisioneiros virar. Os prisioneiros em algum momento conseguem tirar as armas dos policiais e assumir o controle, porque os policiais são extremamente ineficientes. Eu falei disso no Como Derrotar Pânico na Floresta 3, mas o Nathan é o pior policial possível, cara. A forma como ele manuseia, que ele fica manuseando a arma, é ridícula. Assim, parece um imbecil completo, sabe? Então, eu acho curioso isso, porque só por ser completamente ineficiente ele acaba se fudendo e os prisioneiros assumem controle. O prisioneiro mais assustador ali é o Chaves, né, que é um cara sinistro assim, ele fica no controle. E tem uma sequência no filme que eles acham um carro, um caminhão de dinheiro lá, e daí eles começam a tentar levar o dinheiro também. Que era um carro que estava tombado lá, e eles falam, pô, levar o dinheiro. Só que daí eles têm que lidar com o canibal perseguindo eles. Em algum momento também eles matam o filho do Três Dedos, e aí o Três Dedos fica mais puto ainda e quer acabar com eles. E aí ele vai matando um por um todos os prisioneiros e até os policiais. Além disso, outra pessoa que vale citar, né, outra personagem, é a Alex. Eu acho que é Alex o nome dela, né? Que é Alex Miles. Ela aparece no comecinho do filme. O comecinho do filme também, ele já começa a colocar um elemento que vai se tornar recorrente nos filmes do Pânico na Floresta, que é o porno. Entendeu? Que os caras colocam... Mano, os caras colocam muita cena de nudez gratuita. O início do filme do Pânico na Floresta 3 é isso. É tipo uns jovens no meio de uma floresta ali. Floresta de baixo orçamento, assim, nível extreme. É super falsa a floresta que eles estão. E daí do nada eles começam a se pegar ali. Chegam os canibais, tacam uma flecha que atravessa a teta da mulher. E isso é o começo do filme. A Alex sobrevive, depois ela acaba sendo encontrada pelo policial e pelos prisioneiros. E daí ela se junta a eles para tentar sobreviver. O filme termina com o Nate, né, o policial, se revelando meio corrupto, eu não sei se é isso, né, que ele volta para a floresta após ter sobrevivido para pegar o dinheiro que ficou lá, dinheiro que tinha ficado na floresta, dentro do caminhão que estava tombado lá. E daí ele acaba sendo morto por um canibal e é isso, acabou o filme. Esse filme, ele já dava sinais do que essa franquia ia se tornar, né? Porque ele é muito mal elaborado em questão de roteiro, tem vários furos, os efeitos já são ruins, a maquiagem tá bizarra. Tem uma hora que o cachorro morde um cara e o cara tá claramente... Eu não sei como é que chama aquele negócio, é um protetor de braço que ele tem assim pro cão não machucar ele, sabe? Eu via muito isso no programa do Gugu, assim, que tinha o programa do Gugu em que aparecia um cara que ele ia mexer com o cachorro mordia ele, só que ele tinha um protetor ao redor do antebraço, pra justamente o cão não machucar. Fica muito claro que o maluco tá com aquilo, velho, é ridículo, assim. Os efeitos também de CGI são péssimos, então a hora que a flecha atravessa a teta da mulher fica muito claro, assim, que é tipo um efeito horrível. Tem uma hora também que o maluco, ele é cortado ao meio por uma armadilha lá. Mano, o efeito CGI é horrível. Sabe, eu consigo fazer um negócio melhor com os filtros do Instagram. É terrível, assim, o que os caras fizeram. Os caras tiveram cara de pau de colocar essa porcaria no filme. Mas tudo bem. Então, assim, esse filme já dá o tom do que essa franquia estava se tornando. E, mano, a partir daí é só desgraça, é só declínio, é só coisa ruim. O Declan O'Brien, ele não tem absolutamente nenhum zelo pelo que foi estabelecido nas histórias anteriores. E ele tem muito essa questão de armadilha também, eu não sei porquê, cara. O cara é meio que viciado em colocar armadilhas e fazer umas paradas super elaboradas
que os outros filmes não tinham. Até que os canibais usavam algumas armadilhas e tal, mas eram umas coisas mais pé no chão. Depois ele começa a colocar umas armadilhas assim bizarras, que não faziam o menor sentido, sabe? E aí fica uma coisa super galhofa, super escrota. O Pânico na Floresta 4, ele já muda muito do que já foi estabelecido nos outros filmes da franquia. Por quê? Porque os canibais ficaram durante anos num hospício lá, a gente descobre isso, ficaram presos lá. E daí eles acabam escapando, matam todos os enfermeiros, eu não sei se é enfermeiro, na verdade é médico, né, os caras que estão lá cuidando das coisas. Tem os médicos, os enfermeiros e tudo mais. Aí eles matam todo mundo e tal, é o começo do filme isso aí. E tem uma cena que até hoje eu fico puto, que eu fico assim, mano, que sentido faz isso? Tem uma hora que os canibais pegam eles montam uma armadilha e daí eles prendem um dos médicos, e daí eles vão torturando o cara. E eu fico pensando assim, mano, pra você fazer essa armadilha ia dar tanto trabalho, ia ser tão complexo, sabe? Pra que você ia se dar todo esse trabalho só pra matar um médico, velho? Você não ia fazer isso. Fora que, uma coisa que não faz nenhum sentido, porque passa-se, sei lá, 20 anos depois disso. E aí, eu penso, bom, se isso aconteceu, evidentemente, uma polícia iria lá para poder revistar o lugar, para poder investigar o caso, afinal um monte de gente morreu. Claramente, as pessoas iam sacar que deu algo errado ali, que um monte de gente morreu, certo? Mas aparentemente não, porque os canibais, mesmo após todos esses anos, continuaram morando lá naquele hospício. E aí os jovens sapequentos, e aqui também já tem uma cena de nudez logo no começo, lá da galera se pegando no quarto. Depois disso, eles vão lá pra esse... Eles estão indo por uma montanha de neve, alguma coisa assim, e eles acabam tendo que passar a noite nesse hospício bizarro. E daí eles notam que tem canibais lá, e aí eles têm que tentar sobreviver. Basicamente é essa a história, certo? Não faz o menor sentido essa parada, porque como eu disse, se de fato os canibais mataram todo mundo que estava ali, mano, aquele lugar não ia ter como eles viverem ali. Os policiais iam fazer alguma coisa, sabe? É muito foda isso, porque, tipo, o cara não tem absolutamente nenhum desejo, nenhuma vontade de prezar pela coerência da história. E isso me deixa absolutamente maluco. Os efeitos também, eles vão ficando cada vez piores. Impressionante, maluco. Sabe, é tudo tão ridículo. Eu lembro de uma morte que me impactou bastante nesse filme, que é o seguinte, tem uma hora que os jovens percebem que tem alguma coisa errada, que um dos amigos deles sumiu, e daí eles se reúnem lá numa parte de um salão, alguma coisa assim, e daí uma garota, ela vai se afastando, e ela acaba caindo no lugar certinho pros canibais colocarem um arame e puxar ela pelo pescoço, e daí ela morre. Eu fico assim, mano, olha a conveniência da pessoa ir pro exato lugar onde os canibais pudessem executar esse movimento absolutamente ousado, eu diria, né? Então esse é o filme mais doido da franquia. Fora que tem outro problema que me irrita bastante nesse filme, que é o seguinte. Tem uma hora que os jovens conseguem capturar os canibais. Eles fazem isso. Eles elaboram um plano ridículo, que é um plano estúpido demais, mas tudo bem, eles conseguem capturar os canibais. E daí o cara fala assim, porra, vamos queimar os caras, porra. Eles mataram nossos amigos. Eu tô triste, eu estou extremamente triste. Então vamos queimá-los. E daí a mulher fala lá, porra, não vamos matar porque senão a gente vai ser igual a eles. Não posso. E daí eles não queimam os caras. E daí o que acontece? Os canibais se libertam e começam a matar todo mundo. Porque eles são estúpidos, cara. Tipo assim, essa garota que é do quarto filme, perdão, qual que é o nome dela? É a Kenya Perrin. A atriz é tão famosa que ela nem tem um super link aqui pra página dela no Wikipedia. Então eles fazem isso, os jovens são extremamente estúpidos aí, e daí eles acabam sendo mortos. Uma coisa que eu acho interessante no final desse filme é que quando sobrevive apenas duas pessoas, sobrevive a Kenya, eu tenho que ver o nome das atrizes, porque não tá mostrando aqui no Wikipedia a foto delas. É a Jenna e a Sarah. Mano, nem aqui no Google mostra a foto das atrizes. Isso é o quanto irrelevante elas são. Então eu acho que sobrevive a Jenna e a Sarah, tá? Eu acho que é isso. Elas sobrevivem e daí elas vão numa motinha de neve, eu vou chamar assim porque eu não lembro o nome.
Só que o que que acontece? Elas acabam passando por um arame farpado e daí a cabeça delas são cortadas, sabe? Tipo, eu achei esse final bacana, porque é uma quebra de expectativa, né? Quer dizer, elas sobreviveram aos canibais e tudo mais, porém elas acabaram sendo mortas pelo arame farpado. Nunca subestime o poder assassino do arame farpado. Bom, em seguida temos Pânico na Floresta 5. Filme dirigido por quem? Adivinha só? Declan O'Brien, o merdeiro máximo, o cara que gosta de fazer cocô e chamar de filme, tá? E dessa vez a história, ela é modificada, tá? Porque antes foi estabelecido que os canibais, eles tinham sido transformados, né, mutados, seja lá como você queira chamar, por causa dos resíduos tóxicos da fábrica de não sei das quantas. Mas o Declan O'Brien decide cagar para isso e daí ele inventa uma outra história. Temos os jovens que vão para uma cidade chamada Hobby Springs. É Hobby Springs, mano? Pior, porque eu nem lembro o nome, se é isso mesmo. Ou é Hobbs End, porque, quer dizer, no quinto e no sexto filme são lugares diferentes, né? Então eu não sei se é exatamente isso. De todo modo, o que eles estabelecem é o seguinte, teve uma família lá de hillbillies da montanha, que daí começaram a fazer sexo entre si, e daí começaram a nascer uma galera deformada, e basicamente disso surgiu os mutantes que a gente conhece, tá? Então a questão dos resíduos tóxicos foi tirado ali da lore do Pânico na Floresta, tá? Além disso, outra coisa que me incomoda bastante nesse filme é os jovens que cada vez são mais, assim, unidimensionais. Não tem nada de característica neles, sabe? Eles são estúpidos ao extremo, cometem decisões absolutamente questionáveis ao longo de toda a trama. É ridículo, assim. Parece que não são pessoas. Eu acho que o Declan O'Brien, ele é o cara que, tipo, parece que ele acha que todo mundo que assiste a esses filmes são idiotas completos. Então, não importa a história, só importa as cenas de morte, não sei das quantas. Além do que, outra coisa que me incomoda muito são os efeitos, cara. A maquiagem vai ficando horrível, cara. É inacreditável o nível de foda-se que esses caras começam a exibir nos filmes, tanto no quinto quanto no sexto filme. É tipo assim, é uma coisa bizarra de ruim. Eu acho que eu compraria pelo Mercado Livre umas máscaras melhores, eu conseguiria fazer uns efeitos de maquiagem melhores do que o que a gente vê nesse filme, tá? No quinto filme, você tem o cara que fez o Pinhead, mano, eu esqueci o nome dele, Doug Bradley, que ele é apresentado como o tio dos canibais. Você nunca tinha ouvido falar desse tio, mas agora, de repente, ele aparece lá e ele tá junto com eles. O que que acontece? No começo do filme, ele faz meio que uma armadilha para pegar os jovens, só que daí ele acaba sendo atropelado, porque inclusive, né, a forma dele tentar emboscar os jovens é extremamente estúpida. É tipo, eu vou me jogar na frente do carro, ser atropelado, correr o risco de morrer para tentar emboscar esses jovens. A parada dá errado e daí tanto os jovens quanto o velho acabam sendo presos. E a xerife da cidade, eu acho que é Lina o nome dela, ela acaba prendendo o sujeito lá, que eles chamam, eu acho que eles só chamam de velho, não tem um nome exato pro cara. E ela descobre que ele é super procurado pelo FBI e tal, e daí ela chama o FBI. Só que na cidade também estava acontecendo um festival que era do Homem da Montanha. Então, o que que acontece? Ela tem que basicamente segurar as pontas sozinhas, porque até os outros policiais estão no festival cuidando da segurança lá. A cidade está totalmente vazia. O que eu não penso que faça sentido, porque, bom, se você deixa a cidade totalmente vazia e não tem ninguém na cidade, primeiro que não ter ninguém na cidade é muito estranho, porque sempre vai ter uma pessoa que não curte festival e vai ficar lá, mas a cidade fica completamente vazia, como se fosse uma cidade fantasma mesmo. Então, beleza, ela vai ter que lidar com isso sozinha e aguentar as pontas até que o FBI chegue pela manhã. Enquanto isso, os canibais vão tentar resgatar eu acho que é Maynard o nome dele, não sei porquê, o velho lá que é o tio deles. Eles vão tentar, é Maynard Odets, tá aqui no Wikipedia. Então eles vão tentar resgatar o cara, e aí você tem decisão estúpida atrás de decisão estúpida. Tem uma hora que os jovens, tipo assim, o cara que fica preso depois é só um dos jovens, tá?
porque os outros meio que foram liberados, porque eles não tinham feito nada errado, enquanto que um deles, que é o loirinho lá, eu não lembro o nome dele, eu penso que seja Billy, mas eu posso estar enganado. Ele tava com uma maconha lá no carro e daí ele acabou sendo preso por posse de drogas, alguma coisa assim. Então ele ficou na cadeia. Aí depois, outros jovens falam, pô, vou visitar lá o Billy na cadeia, né? Só que daí eles saem no meio de uma cidade fantasma que já tinha caído de energia porque os canibais cortaram. Eles saem naquela cidade escura, sozinhos. O curioso é o seguinte, cara, teve uma hora que eu lembro que, tipo, a moça, né, que era a namorada do Billy, falou, vou lá ver o meu namorado, beleza. Aí, tipo, coisa de 5 minutos depois, o outro cara fala, putz, eu vou lá também. Por que ele não foi junto com ela? Por quê? Sabe, não faz sentido nenhum, e vai deixar a garota saindo numa cidade escura, sozinha. Mas daí o que acontece? Ela sai sozinha, acaba sendo morta pelo 3 dedos, e depois o cara sai sozinho também, eu não lembro se ele morre, eu acho que sim. Ou talvez não. Não me lembro. Isso eu não lembro, tá? De todo modo, em algum momento, você tem os canibais pegando cada um dos jovens e meio que fazendo armadilhas à la Jogos Mortais. O que eu acho que não faça sentido nenhum. Porque simplesmente, cara, eles não são o Jigsaw, sacou? Mas eu acho que o Declan O'Brien, naquela época, tava vendo muitos Jogos Mortais e daí ele achava que tinha que fazer umas armadilhas meio Jogos Mortais. Então tem uma hora que uma galera é colocada num campo de futebol, e daí o Três Dedos vai com uma máquina, eu não sei como é que chama aquilo, umas paradas super afiadas, e daí vai passar e vai dilacerar o maluco. Aí tem outra que eles prendem um cara numa caminhonete e começam a dar pancada neles com umas marretas e tudo mais. E no final também, eles pegam a policial, é a xerife Angela, eu confundi. A Lita é estúpida que comete uma decisão absurdamente retardada, que eu vou falar um pouco mais adiante. A Angela, no final, acaba sendo capturada pelos canibais. Eles fazem uma armadilha em que ela tem uma carabina apontada para a cara e ela não pode encostar o pé no chão, o calcanhar no chão, ou então ela vai acionar o gatilho, e daí ela vai explodir a cabeça, né? Só que, ao mesmo tempo, a delegacia tá começando a pegar fogo. Então, se ela não fizer nada logo, ela vai ser queimada. Então, ela fica nessa decisão, ser queimada ou levar uma baleta na cabeceta. Aí fica isso aí. Por outro lado, também, a gente tem a Lita. Essa vale a pena... Mano, essa vale a pena mencionar, porque é o seguinte. Tem uma hora que o velho fala o seguinte, porra, me liberta, que daí eu não vou fazer mal pra ninguém. Nem pra você, nem pros outros jovens. A este ponto, ele tinha matado o namorado da Lita, tá? E daí ela resolve confiar no cara e o cara arranca os olhos dela, brother. Tipo, ela libertou um maluco que era conhecido como um psicopata bizarro, assim. Ela só soltou o maluco porque ele falou, não, pode me soltar que eu não vou fazer nada. Óbvio que deu errado, ela perdeu os olhos e no final, quando os canibais estão indo embora junto do Doug Bradley, eles encontram ela no meio da rua, meio que andando a esmo, e daí eles levam ela no carro, e daí é o fim dela, e acaba o filme. E é isso aí, cara. Esse filme é horrível, brother. Eu não sei se esse é pior que o sexto filme. Eu honestamente acho difícil tentar apontar qual dos dois sejam piores. O lance do sexto filme é que ele pelo menos tenta colocar umas técnicas um pouco mais elaboradas, assim, sabe? Eu acho que o diretor tentou fazer uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo eu penso que esses roteiros, tanto do quinto filme quanto do sexto, sejam de outros filmes. Parece que é uma coisa que alguém tinha um roteiro para outro filme, e daí eles pegaram, olharam e falaram, pá, tá bom, vamos falar que esse aqui é Pânico na Floresta? Meio que só mudaram o filme, colocaram os canibais ali e falaram, é isso aí, porque não fazem sentido com tudo que foi estabelecido antes. Então parece que é só uma colagem meio mal feita, assim, sabe? E aqui a gente finalmente tem o Declan O'Brien longe da franquia. O que também não significa muita coisa, né? Porque outra coisa que eles fazem aqui é diminuir cada vez mais o orçamento. Então o orçamento para Pânico na Floresta 6 foi 1 milhão, cara. 1 milhão. E o filme foi lançado em 2014 e ele é dirigido pelo Valery Milev. Vamos ver o que o Valery Milev fez. Ele fez Rekill, que eu nunca ouvi falar. Code Red, que nem tem um verbete na Wikipedia. Fez o Pânico na Floresta 6, Last Resort. Fez também After Dark Originals, Rekill. Oh, parece que ele fez a sequência do Rekill. Também não tem verbete na Wikipedia, ou seja, sucesso, né, cara? E também tem o Bullets of Justice.
Aquele tem um verbete na Wikipedia. Só que parece que é horrível esse filme. Ah não, parece que é uma série, cara. Nem sei se foi pra frente. Aparentemente não, parece que só fizeram o piloto. Mas enfim, então esse é o diretor aqui. Nessa história, o que, que a gente tem? Uns jovens que vão para um lugar meio afastado, assim, um resort, no meio do nada, porque um amigo deles descobriu que... Um amigo deles que era órfão descobriu que ele tinha recebido uma herança, e daí ele vai tentar conhecer a família dele, que ele nunca tinha conhecido, né? O Danny vai lá porque daí ele quer conhecer mais sobre a família, ele quer pegar essa herança. A herança significa bastante para ele pelo seguinte, ele tinha perdido muito dinheiro em Wall Street, e até dinheiro dos amigos e tal. Então ele teve um momento muito difícil, até pensou em tirar a própria vida, portanto ele vai tentar se reconectar, ganhar essa grana aí, e enfim, meio que tentar se reerguer. Esse filme também tem o nível pornô extreme, porque logo na primeira cena a gente vê um casal de ciclistas indo pela floresta, fazendo sexo lá, e daí depois sendo morto pelos canibais. Mas então tem isso. Esse filme é o filme do Vin Diesel, assim, é aquela filme Vin Diesel vibes, porque tudo é sobre família, cara. E uma coisa que acontece aqui também é o mesmo que acontece lá no Massacre da Serra Elétrica 3D. Porque o Danny era um cara normal, um cara de boa. Porém, à medida que ele descobre que ele é parente de canibais, ele se torna um psicopata também. E aí os amigos que ele conheceu a vida toda, que ele gostava, ele decide matar todo mundo, quer que todo mundo se foda, e família, e o sangue é o que importa, e não sei o que. É ridículo essa parada, que é a mesma coisa que a gente vê lá no Massacre da Serra Elétrica 3D. A protagonista sempre foi uma pessoa de boa, mas à medida que ela descobre que ela é parente lá dos canibais, fala assim, porra, vou virar um canibal também, vou virar do mal, vou matar as pessoas. O filme também tem efeitos terríveis, a maquiagem tá num nível tenebroso, assim. Eu juro por Deus, cara, eu acho absurdo o quão ruim essa maquiagem é. Parece até que é uma paródia, sabe? Eu acho que até uma paródia uma pessoa ia ficar, putz, não vamos usar isso aí, tá muito escroto, velho, tá muito mal feito essa parada. Esse filme, eu acho que ele é muito ruim, mas ao menos ele coloca umas técnicas, assim, que parece que o diretor tentou fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, tem uma cena em que o Danny sai pra caçar lá com o anfitrião, que era um parente dele e ele não sabia, e daí eles vão caçar um cervo. E o diretor faz uma rima visual do policial sendo caçado pelos canibais, entendeu? Então eu achei interessante, assim, uma técnica bacana. Tem uma hora que um personagem vai levantar e daí a câmera acompanha o movimento dele, que é uma coisa que até é bastante comum, assim, em filmes você vê bastante essa técnica, né, de tipo, o personagem deitado, ele levanta e a câmera faz o movimento dele se levantando. E também tem a cena na floresta, que eles estão dançando lá loucamente, e daí tem toda uma técnica, assim, de como a câmera vai oscilando e tal. Então dá pra ver que o cara tentou fazer alguma coisa diferente. Só que ao mesmo tempo o roteiro é tão ruim, os efeitos são tão tenebrosos, que não tinha como essa parada dar certo, né? Fora que o final também é de ficar maluco, né, velho? Porque como eu disse, o Danny, ele tem uma parada que, ao mesmo tempo que ele é do mal, ele não é. Tipo assim, parece que o cara é bipolar, velho. Então no final do filme, ele tenta salvar a namorada dele, de se tornar vítima dos canibais. Aí, quando ela ia fugir, ele pensa, putz, não, agora eu vou matar ela também. E aí ele tenta matar ela. Tipo, o cara tentou soltar ela 1 minuto atrás e agora ele tá tentando catar ela de novo e matar ela. Enfim, no final ele acaba matando. Na verdade não ele, mas os outros canibais matam ela. E daí ele começa a assumir o hotel lá, a pousada, sei lá como você queira chamar. E começa a receber uma galera, assim, que parece muito que é só figurante, assim. Parece que é uma galera que eles pegaram na rua e não sabe muito bem o que fazer ali. Essa cena é muito, muito esquisita, o final. Que ele vai recebendo a galera lá na pousada, né? E aí no final ele também fica tentando ter um filho com a meia-irmã dele, ou irmã, não sei bem, que é a outra personagem que também estava lá com o Jackson. O nome dela é Sally. Então ele fica tentando ter filhos para tentar multiplicar a família. Esse filme é realmente muito difícil de você assistir porque é muito chato também. Além de tudo tem isso, esses filmes se tornam muito chatos, cara, é muito, sabe, é um insulto à sua inteligência, você fica pensando, cara, não é possível que o cara foi uma coisa tão estúpida assim. Então, é complicado ter que assistir esses filmes mais de uma vez, mas o quinto e o sexto, eu garanto, eu assisti pelo menos 2 vezes, os outros mais vezes ainda, né.
Eu não vi o Pânico na Floresta 7 e eu não vou falar dele aqui, visto que o Pânico na Floresta 7 nem tem os canibais clássicos, né? Ele não tem o 3 dedos, ele não tem um dente de serra, ele não tem um olho. E parece que eles tentam fazer uma coisa meio... esses novos filmes que são terror mais conceitual, meio Midsommar, Hereditário, A Bruxa, sabe? Parece que a ideia deles era fazer uma coisa meio nesse sentido, ao mesmo tempo que eles trabalham um roteiro completamente estúpido, né? Porque dizem que tem um monte de coisa lá que não faz sentido e os personagens cometem várias decisões estúpidas. Então, eu não vi esse filme, talvez um dia eu veja, me comente um pouco sobre ele. Mas no geral é isso, cara. Pânico na Floresta, o primeiro filme é interessante. O segundo, ele consegue trazer uma inventividade pra coisa. O terceiro já começa a decair bastante. O valor de produção se torna muito precário. E isso, essa coisa que o terceiro estabeleceu, né, essas características, vão se acentuando no quarto, quinto e no sexto filme. E aí eu acho muito difícil estabelecer qual filme é pior. O quarto, por exemplo, é um pouco melhorzinho, tá? Terceiro, quarto, tá. Tipo assim, tá ruim. Mas ainda não piorou muito. Agora o quinto, velho, é uma parada assim bizarra do quão ruim é. E o sexto também é bem ruim. Mas eu acho que o quinto ainda é pior. Eu acho que ainda é pior. Eu acho que o sexto, pelo menos o diretor, tentou fazer uma coisinha um pouco diferente, utilizar uma técnica aqui e acolá, só que não tinha muito o que fazer, né? Então é isso, cara. Esse é Pânico na Floresta. Diga aí se você realmente gosta desses filmes, se você curte o quinto e o sexto filme principalmente, né? Porque o terceiro e o quarto, eu sei que muita gente ainda tem um carinho, é um filme que viu ainda na infância, que acaba tendo esse lugar especial na memória. E comigo até tem um pouco disso, porque eu vi muito esses filmes quando eu era mais jovem, só que hoje reassistindo assim, não dá, não tem condição, porque é muito absurdo. No mais, galera, este foi o vídeo, tá? Tentei falar as coisas aqui de cabeça, bem improvisada a parada, mas eu curti esse formato, vamos ver se vocês curtem também. E se vocês curtirem, eu posso falar sobre outras franquias, como Halloween, como Sexta-feira 13. Então, se você quer isso, comente aí, deixe seu like, inscreva-se, porque isso fomenta, né, que esse tipo de vídeo possa ser feito, beleza? No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!